Oi, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao curso Adolescência e Participação, Monitoramento de Políticas Públicas e Participação Política de Adolescentes. Eu me chamo Ana Fernanda e trabalho na área expandida da CIPO, que é o espaço responsável por disseminar as metodologias que praticamos aqui na instituição. Aqui na CIPO, nós estamos todos muito felizes com o resultado da inscrição deste curso. Além de você, são mais 4.000 participantes se formando nessa metodologia. Esse curso é uma parceria da CIPO Comunicação Interativa com o Unicef e tem como objetivo fortalecer o sistema de garantia de direitos a partir da participação política de adolescentes e da metodologia da educação pela comunicação. Essa é a sua primeira aula. Você vai ter acesso a um vídeo sobre participação política, narrado pelo jornalista Newton Lopes, e também a um material escrito, o Guia de Atitude, que é a sistematização do projeto Sou de Atitude, que foi desenvolvido aqui pela CIPO e que reunia adolescentes em uma rede de participação política. Depois de assistir o vídeo e de ler o texto, é muito importante que você cheque quais são as atividades que você precisa fazer na semana. Por favor, não esqueça de fazer isso, porque apenas realizando as atividades é que você vai ter acesso à sua certificação. No material de ambientação, você já deve ter visto todas as informações referentes ao curso. Lá nós postamos o cronograma do curso, o plano do curso, um manual de orientação, um vídeo de boas-vindas e algumas perguntas frequentes às dúvidas que surgem para nós. Caso você tenha alguma dúvida que não esteja respondida na nossa lista de perguntas frequentes, por favor, não hesite em mandar uma mensagem para ead@cipo.org.br. Bom, agora é hora de colocar a mão na massa. Assista ao vídeo, leia o guia, faça as atividades e até a próxima semana. Olá, eu sou Newton Lopes e sou coordenador da área de Comunicação e Ação Política aqui da CIPO Comunicação Interativa. Esse curso que você está participando aqui agora é um curso para atores sociais do Sistema de Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes, principalmente do semiárido brasileiro. Esse curso vai falar sobre monitoramento, participação política, vai falar sobre ação política, incidência, principalmente vai falar sobre a participação de adolescentes no processo de construção das políticas públicas. E você é um dos nossos convidados a participar desse curso. Hoje a gente vai falar sobre participação política. Mas antes de começar falando diretamente sobre participação política, vamos voltar lá para a etimologia da palavra política. Todos nós fazemos política, mas você sabe de onde vem a palavra política? Política vem de polis, que significa cidade. É uma palavra grega que nasceu justamente para a gente pensar como é que fazemos a relação entre dois ou mais pessoas na nossa cidade. Aliás, a política nada mais é do que um conceito para a gente conseguir tratar de conviver e estar juntos. Bom, vocês sabem aí que a política serve, inclusive, para que a gente consiga tomar decisões coletivas para que todos possam participar de uma forma ou de outra. É claro que nem sempre vamos ter a mesma opinião sobre tudo. E por isso mesmo a gente precisa da política no sentido de a gente fazer com que os poderes e as relações elas se equilibrem e a gente consiga conviver em sociedade. A política é um conceito importantíssimo e que, a gente falando numa esfera micro, a gente pode lembrar, por exemplo, que a gente faz política dentro da própria casa. Quando você está aí com seu filho dentro de casa, negociando para que ele vá tomar banho, vá escovar os dentes, para que ele vá para a cama dormir mais cedo, é uma negociação política. Até quando ele crescer, ficar um pouco mais velho, e aí negociar com você aquela saidinha noturna que você tem que negociar, né, para que ele saia ou não saia, por exemplo. Esse é um exemplo de uma esfera micro, mas vamos pensar. Quando a gente coloca isso para uma cidade, né, para uma comunidade,
a gente precisa criar mecanismos onde as decisões e os desejos de várias pessoas elas possam caminhar juntas e tomar decisões que sejam justas para todo mundo. É daí que vem o nome justiça social, do lugar da política, onde todos possam ter a possibilidade de opinar e também de concretizar seus desejos, seus anseios, de forma com que os direitos de todos sejam respeitados. Bom, aí você pode me perguntar, ok, você está falando de política de uma forma bem no micro, até mesmo a gente está falando sobre as cidades. Mas, por exemplo, e quando a gente está falando sobre grandes sociedades, sobre grandes países, grandes estados-nações, a coisa, é claro que fica muito mais complexa. E é por isso que a gente tem o termo participação política, para garantir que a tal da justiça social aconteça também nessas formas mais complexas de ação política, de estar na política do mundo. Eu, você, temos direito a participar e a decidir de que forma os nossos direitos devem ser respeitados e, claro, de também assumirmos os nossos deveres. E por isso é importante a gente falar e a gente exercer o nosso direito de participação política. Como é que a gente faz isso? De diversas formas. Vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. A gente já viu que a participação é um direito. Esse direito foi conquistado ao longo do tempo. Nem sempre todos puderam participar. A exemplo, desde a Grécia Antiga, os considerados cidadãos eram aqueles que eram alfabetizados, que eram homens e que não eram escravizados. Somente esses poderiam participar das decisões políticas de Atenas, por exemplo, quando foi criada a democracia. Mais recente, a gente pode ver, por exemplo, no Brasil. As mulheres só tiveram direito ao voto lá em 1932. A primeira mulher a ser representante foi só em 1936, com Berta Lutz no Congresso. Ou seja, nem sempre todos tiveram direito de exercer a sua cidadania e a participar politicamente. É claro que estamos falando dessa participação mais institucional, mas se a gente for pensar, a participação política acontece de diversas formas. São diversos modelos de atuação política, desde uma ação, uma barricada pública, desde a greve, por exemplo, até mesmo o voto, que é o nosso principal hoje instrumento de participação política nessa sociedade. Bom, mas tirando a parte do voto, tirando a parte das participações institucionais, o que é que sobraria, por exemplo? Toda ação política, pensando na justiça social, é um modelo de participação. O que é que isso significa? Que qualquer coisa que você esteja aí brigando, militando, achando que é seu direito e que você quer garantir ele para você e para as pessoas ao seu redor, isso é uma forma de participação política. Tudo é política. Se a gente for falar sobre, por exemplo, você vai lá no posto de saúde e lá no posto de saúde não é atendido. Sua forma de reivindicar o atendimento do posto de saúde é uma ação política, é uma forma de participação política. Existem diversos modelos de participação política e a gente vai poder ver isso quando a gente falar sobre controle social. Quando a gente está falando sobre controle social, a gente vai ver que existem formas hoje previstas na nossa Constituição de atuação e de ação política. Bom, mas vamos falar sobre o tipo de participação inovadora. Aquela que você faz a partir daí mesmo, da tela do seu computador. Hoje é cada vez mais característico da nossa sociedade contemporânea que a gente fale sobre as questões que nos incomodam e fale disso através da rede mundial de computadores. Antes, o seu poder de fala era só seu. E agora você tem um poder de fala que pode ser compartilhado com as pessoas. E daí, isso pode virar uma grande manifestação em comum. Não é à toa que surgem as hashtags políticas, não é à toa que surgem as opiniões feitas em textões,
Não é à toa que surgem os abaixo-assinados. Muitos deles que, inclusive, tratam de questões tanto micro quanto globalizadas. Esses novos formatos de atuação, eles são formatos importantíssimos, mas eles não deixam de serem concomitantes com os formatos, né, antigos de participação. Como, por exemplo, as passeatas públicas, os atos em lugares públicos, as próprias greves, como eu já citei. É importante que tudo isso aconteça de forma concomitante. Por que isso é importante de acontecer? Porque a participação política é garantida pela legislação e é a forma da gente fazer com que aconteça de fato a tal justiça social que a gente já comentou. A possibilidade da gente ter as nossas vozes sendo ouvidas e, a partir daí, construindo juntos uma política que seja mais benéfica para todos. Só lembrando, quando a gente está falando de política, estamos falando de quê? De participação nas concessões. O que significa isso que eu estou falando? Estou dizendo que a gente está fazendo na nossa sociedade, vamos conseguir trabalhar para que nossos desejos tão diferentes entre si na sociedade, ela consiga chegar a um elemento único e mais comum possível a todos. Nem sempre a gente vai conseguir. E é por isso que, às vezes, a gente vai precisar gritar um pouco mais alto. E por isso a gente vê formas tão diferentes de participação política. Bom, eu aqui já falei sobre participações políticas tradicionais, sobre novos modelos de participação política, mas eu quero dar um exemplo para vocês. Um grupo de jovens em uma cidadezinha do interior de Minas, eles perceberam que eles não tinham um espaço para lazer. O que é que eles fizeram? Eles foram e observaram todas as praças públicas que tinha nessas cidades. Usaram as praças como lugares de utilização para lazer. Como as praças não eram adequadas, isso começou a saltar aos olhos da população, que ou ficava chateada pelo uso errôneo das praças, ou chamava atenção pela forma artística como aquela praça estava sendo usada e que poderia ter sido usada e ser adequada para aquela forma ali que aqueles jovens estavam usando. Eles registraram tudo e foram na Câmara Municipal entregar aos vereadores um relato de como foram utilizadas essas praças públicas e como poderia ser melhorada. Com o apoio da população, os vereadores daquela cidade conseguiram pensar uma prática de política pública para transformar os espaços públicos em espaços de lazer adequado para a juventude. Foi fácil? Não foi. Mas esse é um modelo de participação política que envolve as pessoas a partir de uma ação específica de um determinado coletivo, de um determinado grupo e para uma determinada demanda. É importante saber, todos os grupos coletivos que estão na sociedade, eles merecem esse lugar de ser ouvidos. É disso que se trata a democracia. Por fim, não podemos deixar de falar sobre participação política e não falar sobre um canal super importante, a comunicação. Lembra que eu falei de lá, de Atenas, da Grécia, onde alguns tinham direito a participar e eles construíram o que a gente chama hoje, até hoje, de democracia. O lugar onde eles participavam era uma praça pública chamada Ágora. A Ágora era um espaço onde os legítimos poderiam decidir o futuro daquela cidade. Bom, e vai ser difícil a gente colocar hoje 200 milhões de pessoas numa determinada praça para decidir juntos os desafios de um país como o Brasil. Mas a gente pode usar desse artifício da comunicação para que a gente consiga abrir um espaço de diálogo. Se os meios de comunicação servem a determinados grupos políticos, óbvio que esses grupos políticos vão tendenciar a opinião pública para determinada questão e determinada demanda que vai fazer com que as decisões políticas aconteçam a partir daí. Mas você pode usar desse espaço da comunicação utilizando seus próprios canais para debater, para dar sua opinião, para falar e para abrir espaço de diálogo com o máximo de pessoas possíveis. É claro, a gente também precisa do que a gente chama de democratização da comunicação, porque quanto mais plural forem os canais de comunicação, mais possibilidades de que a participação política seja de forma efetiva e diversa.
É muito importante que a gente entenda como a influência da comunicação, dos meios de comunicação e a própria comunicação que você faz esteja totalmente ligado com as decisões do seu país, da sua comunidade.